Avançamos para o comentário aqui em estúdio, hoje com o jornalista Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Olá, boa noite. Vamos começar aqui por estas acusações de António Costa. Que razões encontras tu para o governador do Banco de Portugal arrastar uma decisão sobre os lesados do BES e impedir uma solução já aceita pelas partes, como acusa o primeiro-ministro? Há aqui histórias que não estão bem contadas e há histórias que eventualmente nós nunca conheceremos na totalidade. E percebeu-se que o governador do Banco de Portugal, acoberto do anterior governo de Pedro Passos Coelho, agora também, apesar de todas estas críticas, com alguma cumplicidade do atual governo, vai mantendo uma situação que, para quem do lado de fora olha para estas matérias, causa bastante perplexidade. Perplexidade, em primeiro lugar, porque não pode haver, da parte de um regulador, relatórios secretos como aquele que o Diário Económico aqui denuncia. Isto é, o regulador, e em particular perante a Assembleia da República, perante as comissões parlamentares, deveria ter, por prioridade, dar todos os elementos essenciais para que se faça uma avaliação, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista político. Se dermos por verdadeira esta informação do Diário Económico, e não há razão para desconfiar, percebemos que, mais uma vez, aqui o Governador do Banco de Portugal está com uma atitude que não só não é muito transparente, mas indicia até alguma dificuldade naquilo que é a justificação de algumas medidas que está a ter. Se nós fizermos aqui a conjugação das duas peças que temos sobre Carlos Costa, do Jornal de Negócios, a propósito dos lesados do BES e do Diário Económico sobre o caso Banif, que são casos claramente distintos, nós encontramos, no entanto, um fator comum. E o fator comum é a clara antipatia que o primeiro-ministro António Costa tem relativamente a Carlos Costa, governador do Banco de Portugal. Independentemente da antipatia, com tantas suspeitas, com tantas críticas, muitas pessoas perguntam-se o que é que ainda segura o governador do Banco de Portugal? Volto outra vez à minha tese. O próprio governo português, que vai utilizando o Banco de Portugal como uma espécie de bode expiatório para as suas próprias estratégias. Repara, foi muito útil em determinado momento para Pedro Passos Coelho as artimanhas que claramente Carlos Costa estava a apresentar perante a Comissão de Inquérito Parlamentar, e as justificações que foi dando relativamente a algumas matérias eram claramente úteis a Pedro Passos Coelho no momento em que ele queria lavar as mãos da responsabilidade de algumas decisões políticas que de forma muito dura estavam a ser tomadas. Igualmente, agora António Costa está a utilizar o governador do Banco de Portugal também como um bode expiatório para explicações que claramente o regulador deve dar, mas que antes de mais devem ter uma base de sustentação que é política. E se olha, isto é uma espécie de jogo de espelhos que está aqui, que é, em princípio, o Banco de Portugal deveria ser uma espécie de instrumento do Estado e, portanto, de alguma maneira, do ponto de vista político, ter, apesar da sua independência, uma capacidade de entendimento com o governo, de forma a que, por esse entendimento, se chegassem a determinados fins, a objetivos, que fossem os mais úteis e positivos para a situação que está aqui em causa, que é, no fundo, a regulação do sistema bancário. O que está a acontecer é que não, é que o Banco de Portugal acaba por ser utilizado, lá está, com a cumplicidade do poder político, para, de alguma maneira, apenas se servir como ou de proteção, ou de escudo protetor, como aconteceu num passado recente, ou agora como um bode expiatório, alguém que claramente está a ser empurrado para fora do seu lugar por responsabilidades que, eventualmente, podem até ser de foro judicial, não sabemos, mas que, pelo menos, do ponto de vista técnico, são claramente apontados. A manchete do Público, a dizer-nos que o Governo aceita novas medidas sociais para agradar ao Bloco e ao PCP, faz-me perguntar-te até quando poderá o Primeiro-Ministro continuar a agradar aos partidos que suportaram o Governo? Enquanto quiser estar no Governo. A verdade é que o Partido Socialista não manterá o controlo do Executivo sem o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E, portanto, ao longo deste período, e nós não sabemos se este período dura apenas até o próximo Orçamento de Estado ou se vai durar toda a legislatura, vai depender muito da capacidade de habilidade política de António Costa para fazer estes equilíbrios entre aquilo que Bruxelas está a exigir e aquilo que no Parlamento, à sua esquerda, está a ser pedido, e aquilo que é depois a realpolitik. E aqui há duas variáveis que, de alguma maneira, se conjugam com esta manchete do Jornal Público. A primeira é do desempenho da economia. Claramente, ou a economia dá agora
resultados, isto é, o Ministro das Finanças está correto na estratégia que está a desenhar, apesar até das modificações que foi obrigado a fazer por via da intervenção da Comissão Europeia, mas, portanto, se ele estiver certo na sua tese, a economia começará a crescer e com o crescimento da economia haverá margem de manobra para ir acomodando aquilo que são os pedidos dos partidos à esquerda, que nós já percebemos vão custar dinheiro aos cofres do Estado. Mas se os cofres do Estado tiverem dinheiro, António Costa vai resolvendo os problemas. O problema é se a economia não reage dessa maneira, e, portanto, se essa variável falha, se não há dinheiro, vai ser muito difícil continuar a introduzir medidas como esta. A minha ideia é que António Costa, de alguma maneira, já esgotou algumas das vidas políticas que ele tinha guardadas para momentos mais difíceis. Este era o orçamento do Estado mais fácil da legislatura, era muito claro para todos. Os próximos orçamentos de Estado vão ser mais difíceis. E António Costa, e a estratégia era legítima e era até muito bem montada, deixava de reserva algumas medidas que progressivamente iam sendo introduzidas para agradar aos partidos que o sustentam politicamente. Ricardo. Estas que estão aqui, a questão da taxa máxima do IMI, que era uma questão que no programa do Partido Socialista não se encontrava e, portanto, era uma benesse aos partidos à esquerda e que eventualmente António Costa gostaria de utilizar mais tarde, ou a questão das propinas. Aliás, estava também aqui nesta manchete 3, quando lemos uma notícia, já não me recordo de que jornal, a dizer que as propinas mais altas iam ser aumentadas substancialmente. Na altura, a leitura que eu fiz foi, isso era mais um ataque à classe média, mas agora, com toda esta reestruturação e com todas estas necessidades de agradar aos partidos à esquerda, a notícia é de que vai haver um congelamento das propinas já em 2016, ou seja, aquilo que o Partido Socialista tinha para dar mais tarde vai ter que dar já agora. Ricardo, a TAP continua nas primeiras páginas. Ouvíamos esta quarta-feira o Primeiro-Ministro dizer que confia que será encontrada uma solução para manter o aeroporto Sá Carneiro, ou no aeroporto Sá Carneiro, uma base aeroportuária que ajuda à internacionalização do Norte e do Porto. Que solução pode ser essa se o próprio chefe do Governo já disse que o Estado não pode interferir na gestão diária da companhia e se nós também já percebemos que dificilmente poderá intervir em decisões estratégicas da transportadora? Tudo isso é retórica apenas. Retórica quer do lado do Governo, quer do lado da Câmara do Porto. A situação que estamos agora a assistir não é uma situação nova. Progressivamente, ao longo do tempo, a TAP tinha vindo a esvaziar aquilo que era a sua presença no aeroporto de Sá Carneiro. E isso era muito claro para quem viaja a partir daqui. Eu sou uma dessas vítimas que, ao longo dos anos, tenho percebido que a companhia que deveria ser aquela que melhor servia os meus interesses, quer por via daquilo que era a diversidade de voos, quer pelas suas tarifas, deixou de o ser. Muito sinceramente, quando agora quero voar para alguns destinos europeus, encontro horários e tarifas muito mais adequadas noutras companhias aéreas que na da TAP. Isso faz-me interrogar, enquanto contribuinte, para que é que eu ainda pago os meus impostos, se depois, quando tenho que utilizar a companhia que estou a subsidiar, tenho que utilizar outras companhias. E, portanto, isto não é novo. Aquilo que estamos agora a assistir é aquilo que legitimamente é um discurso do Presidente da Câmara do Porto, no sentido de desmontar esta estratégia e torná-la agora visível aos olhos das pessoas, e depois, do outro lado, do lado do Governo, que está agora a reverter uma medida do anterior Governo de privatização da TAP, de um esclarecimento sobre a proteção daquilo que é a estratégia da companhia aérea segundo os interesses nacionais. E nós acabamos, na verdade, por não perceber nem o que é uma coisa nem o que é outra. Isto é, não percebemos verdadeiramente o que é que Rui Moreira quer dizer quando diz que vai até onde puder para, nem que seja, desmantelar a TAP naquilo que é a sua presença a partir do Porto, até porque não percebemos depois que interesse é que haverá dos empresários e dos cidadãos do Norte em relação a essa estratégia, como não percebemos essa frase que tu agora citaste relativamente ao Governo. Isso é aquilo que qualquer político neste momento diria se estivesse nessa situação. Isto é, vamos proteger aquilo que são os interesses das populações num aeroporto que é importante, que é o aeroporto do Porto. Ora, isto pode-se dizer sem que depois nada seja consequente. A crise dos refugiados e a permanência ou não do Reino Unido na União Europeia em discussão na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo em Bruxelas desta quinta-feira e de sexta-feira. Aqui o Negócios, o que é o Negócios, a dizer-nos que os europeus tentam amarrar o Reino Unido ao continente. Ora bem, é preciso contextualizarmos aqui duas afirmações, Ricardo. O Parlamento Europeu avisou que, mesmo que haja acordo entre os chefes de Estado que permita ao Primeiro-Ministro britânico obter trunfos para vencer o referendo à
permanência do Reino Unido na União, o Parlamento Europeu não pode garantir que o texto não sofra alterações quando for votado, depois da consulta. Por outro lado, ouvíamos também esta semana o Presidente da Comissão Europeia admitir que não há um plano B para a eventual saída do Reino Unido. Como é que isto tudo pode acabar? Pois, eu espero que acabe com a permanência do Reino Unido na União Europeia. Agora, isso vai acontecer certamente à custa daquilo que são algumas das bandeiras fundamentais do projeto europeu, porque aí já percebemos o Reino Unido dificilmente fará muitas cedências em relação àquilo que está a exigir, porque na verdade parece-me que nesta altura seria mais fácil para o Reino Unido eventualmente sair da União Europeia do que a União Europeia perder o Reino Unido. A saída do Reino Unido significaria, do ponto de vista simbólico, um desmoronar deste projeto com uma bola de neve que nós não sabemos onde é que acabaria por parar. E, portanto, dificilmente os Estados-membros terão um plano B, como tu dizias, para conseguir superar aquilo que era o efeito psicológico na cabeça das pessoas de perceber que, pela primeira vez na história deste projeto europeu, que já tem várias décadas, havia um elemento que, com argumentos que nós podemos concordar ou discordar, são entendíveis, abandonava este mesmo projeto. E a partir daí seria muito fácil, por um lado, haver outros países membros que começariam a fazer exigências mais duras, mas também a própria ideia da existência de uma Europa unida acabaria por sucumbir. Ora, portanto, sem esse plano B, aquilo que vai ter que haver é, mais uma vez também, uma estratégia de concertação de prioridades muito bem calculada. E aí parece-me que, da parte do Reino Unido, vai ter que haver uma alteração de discurso, mais até do que eventualmente de pedidos que estão a ser feitos. Da parte da União Europeia e da Comissão Europeia vai ter que haver uma enorme habilidade política, percebendo até também que, por causa daquilo que me parece ser uma errada arquitetura do próprio projeto, deixa muito pouca margem de manobra àqueles que verdadeiramente são os representantes eleitos dos cidadãos europeus, que é o Parlamento Europeu, que está, em relação a esta matéria, como tu ainda agora muito bem apontaste, de mãos e pés atados. Vamos aos dois assuntos retratados em jornais estrangeiros que envolvem bancos em diferentes países. O jornal francês Le Monde traz a público as suspeitas de um esquema de fraude fiscal levado a cabo pelo banco suíço UBS, que terá angariado ilegalmente clientes em França entre 2004 e 2011. Ilegalmente porquê? Porque o UBS, melhor dito, não tem autorizações necessárias para trabalhar em França, seja para angariar clientes, seja para fazer operações bancárias. Terão sido recolhidos 2.800 nomes de franceses ligados a este banco, sendo que, Ricardo, poderá esta investigação ser mais uma face daquele caso de fraude fiscal deste mesmo banco que veio a público em janeiro? Isto é um puzzle que agora começa a ter peças um pouco mais visíveis e já se percebeu que este banco, que é um dos bancos mais influentes na Europa, que tem uma posição muito segura na Suíça, está a servir para vários interesses que defraudam aquilo que é as expectativas de uma união fiscal dentro do espaço europeu. E aquilo que se percebe agora é que esse banco está a conseguir angariar clientes de forma irregular num país membro, que é a França, através de um estratagema que leva desde grandes investidores, há lá investidores com mais de 50 milhões de euros investidos, até pequeninos investidores que têm pouco mais de 400 ou 500 euros colocados aqui. E serve depois para tudo, serve para heranças que são ocultadas, serve para tirar dinheiro que de alguma maneira deveria ser taxado segundo as regras francesas e que agora, escoando-se para a Suíça, acabam por passar debaixo desse mesmo radar. Concluindo, há aqui bancos, e por isso é que eu escolhi hoje duas notícias de dois bancos, e vamos ver que estas notícias estão interligadas, que é os bancos, em vez de serem motores de desenvolvimento da economia, estarem a servir sobretudo para que haja fuga ao fisco, aquilo que, no fundo, é um pecado capital do funcionamento de qualquer regime económico. E o facto de, apesar destes bancos com esta dimensão conhecerem bem as regras e saberem quando é que estão a infringir as leis, continuam a infringir porque, apesar do risco, o risco compensa? É isso? Pois, aparentemente. Embora, na verdade, as medidas sejam agora bastante mais apertadas. E aí Barack Obama, do outro lado do Atlântico, teve um papel importante. Apertou a malha relativamente àquilo que é a fiscalização dos sistemas bancários e a Europa agora, progressivamente, um pouco mais lentamente, está a seguir-lhe o caminho. E notícias como esta são exatamente o resultado de um estratagema e de um sistema de controlo mais eficaz para controlar os bancos. O jornal espanhol El País a noticiar
denunciar que agentes da UCO, a Unidade Central Operativa da Guardia Civil e da Procuradoria Anticorrupção, fizeram buscas no banco chinês ICBC em Madrid, onde operaria uma estrutura criminosa que se dedicava ao branqueamento de capitais. Ricardo, a chegada deste banco à Espanha é recente, aconteceu em 2011, na altura da crise, sendo que foi este banco responsável, ou esteve associado ao processo de reestruturação dos bancos espanhóis, na medida em que tornou-se um grande captador de passivos em Espanha. Como é que este tipo de negócio escapa, se é que escapa, aos reguladores e às supervisões? Pois, e aqui voltamos outra vez a questões dos bancos centrais, como a questão do Banco de Portugal, que há bocado estávamos a mencionar. Este nome, eventualmente, para as pessoas não é muito reconhecível, ICBC, mas ele é nem mais nem menos do que o banco com maior valor de mercado em todo o mundo. É um autêntico gigante que tem tentáculos espalhados por todo o lado. Em Espanha, desde 2011, em Portugal, 2006, penso eu, 2011 foi, penso eu, em Portugal, ou ao contrário, agora já não estou certo. Bem, a verdade é que entrou em Portugal por via da sua sucursal em Macau, está instalado em praticamente todos os países e conhece muito bem as regras, e exatamente por estar em todo o lado faz sistemas de distribuição dos seus fundos de uns lados para outros que lhe permite, nomeadamente, esta questão do branqueamento de capitais com enorme facilidade. Porquê? Porque por trás tem um batalhão de advogados que esmiuça tudo aquilo que são as legislações nacionais e que, encontrando falhas, consegue depois fazer escapar, neste caso em Espanha, cerca de 40 milhões de euros de dinheiro que passou ao lado daquilo que era o controle, nomeadamente do regulador, neste caso do Banco de Espanha.